Olá, querido irmão, graça e paz da parte do Senhor. Estamos começando mais um devocional, olhando agora para o Salmo de número 66. É um salmo de oferta de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que de fato passamos por muitas dificuldades, nós estamos vivendo em um momento muito atípico da história da humanidade, passando por uma pandemia de proporções mundiais. Contudo, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor Deus. E esse salmo, o rei Davi nos oferece também vários motivos e subsídios para que nós possamos de fato agradecer e viver sempre uma vida de gratidão diante do Senhor. Há uma divisão tríplice nesse salmo, e essa divisão começa com Davi louvando, o poder universal do rei, louvando a Deus pelas proporções universais do seu reinado e pelo seu poder que abrange todo o mundo. E isso do versículo 1 ao versículo 4, ele diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Aqui Davi, de fato, apontando para a excelência e a grandeza de Deus, ele então diz que toda a terra deve prestar honra e glória ao Senhor. No tempo do rei Davi, quando ele diz toda a terra, muito provavelmente ele está se referindo a todo Israel de Deus e as nações em volta que de fato conheciam que existia em Israel um Deus poderoso, que era o Deus que controlava toda a humanidade. Nos dias de hoje, nós temos essa visão um pouco mais ampliada. Nós sabemos que em todos os quatro cantos da terra, em toda a extensão do globo terrestre, há povos, tribos e línguas de mais diferentes nuances que de fato estão adorando a Deus, que de fato estão cultuando a Deus. Há um louvor universal a Deus nesse sentido. Depois de dizer isso, ele começa a louvar a Deus pelos livramentos. Do versículo 5 ao versículo 12, isso é ressaltado. Vamos ler. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com a vida a nossa alma e não permite que nos revalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aqui há uma relação com os anos de escravidão no Egito, 450 anos de escravidão no Egito, onde o povo de fato viveu uma vida terrível sobre uma servidão durante todo o tempo, viveram uma dificuldade. E aqui ele diz: olha, o Senhor nos oprimiste, o Senhor fizeste com que os cavalos cavalgassem sobre as nossas cabeças, mas por fim o Senhor foi aquele que nos salvou. O Senhor converteu o mar em terra seca e nós passamos no meio. Ele está se referindo aqui ao Mar Vermelho, mas também há uma relação com o Rio Jordão, onde o povo atravessou de forma miraculosa diante das muralhas de Jericó. Todos os povos ficaram sabendo das grandezas que Deus fez através do povo de Israel. E ele diz: por isso, bendizei todos os povos, porque nós de fato fomos escolhidos pelo Senhor. Ele mesmo nos provou, Ele nos fez passar por circunstâncias terríveis e difíceis,
mas Ele nos abençoou. Isso também deve ser aplicado à nossa vida. Eu gosto muito de um ditado que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Ora, é apenas um ditado e ele de fato tem uma generalização que é perigosa, porque de fato nem todo marinheiro que navega em mar bravio se torna um bom marinheiro, e nem todo marinheiro que nunca enfrentou uma tempestade se torna por isso um mau marinheiro. Há limitações, mas de fato nós percebemos que na vida nós somos provados e formados através dos sofrimentos, através das dificuldades. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós refletimos mais, nós ponderamos mais, nós pegamos mais experiência com as situações e tiramos lições desses momentos. Obviamente, há pessoas que não fazem isso, há pessoas que não aprendem com as adversidades, mas aqui o salmista Davi está dizendo, olha, o povo, todos nós aprendemos com as adversidades, nós aprendemos com as lutas e sabemos que foi o Senhor quem nos salvou. E depois de dizer isso, há então uma ação de graça, há um momento então de ação de graça. Começa no versículo 13 e vai até o versículo 20, onde o rei Davi diz assim: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contareis o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Davi então diz: eu vou providenciar o melhor sacrifício, vítimas cevadas, ou seja, a ideia aqui é que são animais de fato que estão com bastante gordura, animais de primeira categoria, com muita qualidade. Ele está dizendo: eu levarei ao Senhor ofertas preciosas, com qualidade, e essas ofertas são frutos de um coração grato. Eu farei isso porque eu sou grato ao Senhor, porque ele vai dizer: se eu tivesse contemplado no meu coração a vaidade, se eu tivesse vivido uma vida dissoluta, uma vida de pecado, o Senhor não teria me ouvido. Mas como eu vivi e procurei viver em santidade diante do Senhor, o Senhor ouviu a minha oração. Aqui, meu irmão, não há nenhuma espécie de engrandecimento pessoal, de orgulho pessoal, até porque o rei Davi, em outros salmos, já nos mostrou que de fato ele era um homem pecador, um homem falho, um homem que se arrependia, um homem que cometeu atos terríveis diante do Senhor. Mas há aqui um profundo conhecimento da realidade, que aqueles que de fato buscam viver uma vida de consagração ao Senhor, aqueles que de fato buscam viver uma vida de santificação, buscando sempre ao Senhor, serão atendidos às suas orações. Deus tem 3 respostas para as nossas orações: sim, não e espere mais um pouco. Mas aqueles que de fato buscam o Senhor continuamente, aqueles que de fato agradam ao Senhor, alcançam o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre eles. Ora, Deus nos manda orar por essas bênçãos, mas todas elas já estão prometidas nas Escrituras e estão sempre atreladas a condicionais. Que condicionais são essas? A obediência. É dito em Deuteronômio 28 que aqueles que de fato vivem uma vida de santidade e comprometimento serão abençoados. Aqueles que vivem uma vida de pecado, de fato serão punidos e viverão debaixo de maldição.
Portanto, o rei Davi aqui está nos ensinando que uma vida de obediência, uma vida de sacrifício ao Senhor, dando aquilo de melhor, no nosso caso, oferecendo culto a Deus continuamente, durante todos os dias da nossa vida, oferecendo a Deus o nosso coração, a nossa vida por completa, não apenas partes do nosso dia. Aqueles que fazem isso terão as suas orações respondidas e serão ouvidos pelo Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos de fato obedecer a Tua palavra, andar nos Teus caminhos e de fato viver uma vida de santificação diária, de busca diária pela Tua presença. Ajuda-nos de fato a fazer isso e atende às nossas orações. Ouve o nosso clamor, ó Deus, e nós sempre exaltaremos o Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.